Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Tem gente me cobrando, eu perdi esse episódio, eu perdi aquele. Então ativa a notificação, quando a gente lança o episódio, aparece ali, você vê se o assunto te interessa ou não, e você vai assistir esse episódio. Não perca nenhum episódio. 60% das pessoas que assistem nossos podcasts ainda não ativaram a notificação. Corre lá. E hoje, um programa muito especial. Vou trazer a pessoa que veio no segundo episódio desse estúdio, André Fiore, que na noite anterior dessa gravação acabou de assumir a presidência de um dos clubes mais tradicionais aqui de São Paulo e também da natação, o Esporte Clube Pinheiros. André Fiore, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É uma honra ter participado do segundo programa e agora, de novo, novamente, aí vindo para poder ajudar e passar um pouquinho de informação aí para o teu público. Então, um momento precioso aí na sua carreira, foi ex-nadador, então tem muita bagagem para trazer para a natação. Pinheiros, um clube que eu tenho muito carinho, foram 10 anos lá dentro, aprendi muito, contribuí muito e ainda tenho muito contato com quem está lá. Acho que é um clube sensacional, com enorme potencial. E a gente vai falar o que foi, o que vai ser agora, as perspectivas e também sobre o mercado da natação. O que tem aí pela frente? O que o André enxerga aí de tendência no mercado da natação? Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais pedagógicos da natação, que tudo está baseado na ciência, com estudo dentro da USP, sempre criando material infantil, adolescente, adulto. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com o certificado. O aplicativo da SwimTrack, o único aplicativo da natação no mundo, já está em 4 países. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entre no site sobrasa.org e seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos de prevenção aquática para a sua região. E a Fábrica Criativa de Aula de Natação, você que é gestor, está com dificuldade de fazer a sua equipe criar planos de aula, a gente te auxilia nisso. Então a gente cria o plano de aula, monta junto com seus profissionais e ele já chega na borda da piscina com as aulas prontas. Mas vamos deixar de papo, vamos porque interessa aí, André. E vamos contar, o Pinheiros ele é um clube associativo muito forte, aproximadamente ali 42 mil associados, uma forte presença social, a presença constante dos funcionários, estacionamento ali sempre cheio. Como equilibrar esse pilar, que é o alto rendimento esportivo, que traz visibilidade e receita para o clube, com essa parte associativa? Então, Renato, boa pergunta. Assim, o Pinheiros ele é um clube gigante, ele é muito maior do que eu pensava. Depois que eu assumi a presidência, eu vi que o clube realmente é grande. A gente está entre os... se o Pinheiros fosse uma cidade, ele teria um orçamento maior do que 5 mil municípios do Brasil. Então ele tem um orçamento muito grande para ser administrado. É um contingente enorme de colaboradores, sócios, são um pouco menos do que você falou, Renato. Eu acho que hoje deve estar girando em torno de 38 a 39 mil sócios associados, famílias, crianças, adolescentes, veteranos, idosos, enfim. É uma cidade gigante. De fato, e tem todos os apelos e os requisitos. O que o associado muito nos cobra hoje, de fato, são essas questões sociais e culturais. Então, o clube não só precisa ser um ícone esportivo, até para que continue a tradição esportiva dele, mas também ele precisa ter, sim, esses apelos todos sociais e culturais. O desafio de se conseguir gerir as duas coisas é enorme, é enorme. Eu vejo que existe hoje uma procura enorme por um novo associado, aquele que está ingressando no clube agora. Ele tem muito mais interesse em ter o clube como um bem-estar, um local de bem-estar, de convívio, um local social, do que propriamente a prática do esporte de alto rendimento. Então, eu como gestor, eu vou encarar agora esse desafio de saber lidar com os dois públicos, atender aos dois públicos, mas eu ainda sempre defendo aquela ideia de que um clube só é grande se o esporte dentro dele for grande.
A despeito de você ter um clube social, a gente conhece vários clubes sociais que não conseguem evoluir nem crescer porque falta, de fato, aquela coisa esportiva, aquele DNA esportivo. Eu acho que o Clube Pinheiros ele sempre vem crescendo e cresceria muito mais se espaço tivesse, se ele investisse, se ele... ele tem esse crescimento grande por causa realmente do investimento do esporte, porque cresce o esporte. O esporte é o real motivo pelo qual as pessoas se orgulham de ser sócias de um clube, né? Eu costumo dizer que, assim, quando você está num clube única e exclusivamente social, você simplesmente vai ao clube e volta para casa. Não há aquele apelo de você... Sabe aquela coisa de você sentir orgulho por você ser sócio daquele clube? Eu acho que os atletas, né, os títulos que o clube conquista na área do esporte, ele traz orgulho para o associado. Eu vejo hoje que o pinheirense, acima de tudo, ele é orgulhoso por ser sócio desse clube, que é um clube olímpico, que é um clube com atletas olímpicos, com medalhistas olímpicos. Todas as Olimpíadas o clube sai com medalhas. Se o Pinheiros fosse um país, ele estaria entre os 15 e 16 países do mundo em número de medalhas olímpicas. Então, assim, a gente tem essa tradição e essa tradição é orgulho do associado. Então, o associado, eu sinto que ele mais procura o clube pela tradição esportiva que ele tem do que propriamente pelo conforto social e cultural que ele oferece. Claro que a gente não pode deixar de gerir as duas coisas, com muita responsabilidade, muito dinamismo, muita modernidade. Vai ser um desafio, mas eu estou com uma equipe boa e eu acho que o corpo de colaboradores do clube é muito bem preparado para que a gente consiga, aí, nesses próximos 2 anos, conseguir honrar essa eleição aí, esse cargo que eu estou ocupando. Então esse orgulho de pertencimento ao clube, isso eu tenho até hoje, mesmo depois que eu saí de lá, a gente fala com orgulho, né? Eu passei pelo Clube Pinheiros, eu estive lá, muita gente me pergunta até hoje como que é os bastidores, como que acontece, como que é a formação de atleta. Então gera curiosidade em todo mundo porque é um grande clube. E você comentou desse pertencimento, mas também tem os valores que o esporte passa. Então, para você que é pai, para você que é mãe, tem seu filho lá, então disciplina, resiliência, respeitar o próximo. Então tem muita coisa que o esporte também traz esses benefícios no dia a dia, que isso é para a família, né? Então o esporte traz, isso vai ser para a escola, isso vai ser para o trabalho, isso vai ser para o convívio social. Então muita coisa importante que esse esporte promove ali no dia a dia dentro desse clube. E André, você foi ex-nadador, você conhece bastante a história, então antes os grandes nadadores vinham do interior de São Paulo, Gustavo, entre outros nadadores, e vinham depois aqui para os grandes centros como militantes. Só que não só no Pinheiros, grandes clubes aí, nos últimos anos a gente vê muita redução no número de militantes, que também traz essa força aí para o esporte, trazer grandes nomes para alavancar o esporte. Como reverter essa tendência e fortalecer a cultura participativa do Pinheiros? Então, o Pinheiros, hoje, Renato, ele tem um número limitado de militantes, né? A gente tem que trabalhar com algo em torno de 500 militantes para atender a todos os esportes, né? A figura do militante, eu acho ela essencial dentro do clube, porque esses atletas, quando vêm ao clube para defender as cores, eles acabam servindo como um espelho para as crianças. Para mim, a educação esportiva, e eu costumo dizer, Renato, que o esporte e a educação são a mesma coisa, né? Eu acho que há ensinamentos que o esporte nos dá que são de fato para toda a vida, né? Aquela coisa da responsabilidade, disciplina, resiliência, saber ganhar, saber perder, saber lidar com as frustrações. Então isso o esporte nos ensina de uma forma brilhante. Então eu acho que todo pai hoje, ele quando coloca o filho no esporte, seja qual for, natação, basquete, vôlei, futebol, enfim, qualquer que seja o esporte, ele está querendo que o filho conviva com esses ensinamentos que o esporte dá, né? Eu costumo dizer que em nenhuma universidade, colégio, escola, enfim, nenhum desses lugares onde tem a educação formal, a gente consegue ter esse tipo de ensinamento. Esse ensinamento é só o esporte que dá, porque o esporte é uma simulação da vida, né? Então, assim, trazer os militantes de fora, trazer atletas de fora do clube, tentar fazer com que
esse contingente gigantesco de grandes atletas que o interior de São Paulo tem, que o interior de outros estados, que o interior do Brasil tem, e eles migrarem para o Pinheiros, isso é motivo de orgulho para o clube, e isso faz com que as crianças que são sócias do clube se espelhem nesses grandes atletas e continuem assim perpetuando-se no esporte. Para mim, o meu maior objetivo como gestor do Pinheiros é conseguir manter as crianças pinheirenses o maior tempo possível praticando esporte. Claro que uma hora qualquer atleta vai ter que se aposentar, né? Porque a gente tem aquelas fases das nossas vidas. Mas a criança, quanto mais tempo ela se mantiver no esporte, isso vai ser melhor para o futuro dela, para a formação dela, para a formação física, mental, psíquica, de responsabilidade, de virtudes, de valores. Então esse acho que é o nosso maior objetivo no clube. E esses militantes vão servir muito para isso, para ajudar o clube a ser um clube com um contingente de crianças praticando esporte o maior tempo possível. A gente já tem histórias de sucesso, né? Como o Gabriel Santos, ele sentou nessa cadeira, ele deu entrevista, vou deixar até o card no final dessa entrevista para vocês conhecerem a história do Gabriel, que veio aí da periferia da Zona Leste, é abraçado pelo clube, tinha que atravessar a cidade até conseguir se localizar ali perto do clube. Foi 2 Olimpíadas, atleta de sucesso, um dos grandes nomes da natação, que surgiu aí, de um trabalho aí de militante, abrindo espaço para esse associado. Então, vale muito a pena conhecer a história do Gabriel, que é uma história de sucesso dentro do Clube Pinheiros. E como manter esse protagonismo esportivo, que a gente sabe que o Pinheiros sempre é um dos melhores clubes aí, não só na natação, mas vários esportes, né? A gente pode falar do polo aquático, esgrima, o judô, vários esportes, sem deixar atender os anseios do associado comum, como você disse, que busca lazer, saúde, pertencimento ao clube. Isso é uma boa pergunta, Renato. Eu acho que tem que haver no associado uma percepção de valor, né? Eu acho que ter uma equipe olímpica, atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, isso tem que ser informado, divulgado, né? Eu acho que o grande desafio hoje, para que a gente tenha um bom entrosamento entre o associado comum e os atletas de alto nível, é que a gente tenha um canal de comunicação muito intenso dentro do clube, né? O associado tendo essa percepção de valor, ele não se incomoda em muitas vezes estar bancando esse atleta, né? Porque isso passa a ser orgulho. E de que forma que ele vai se sentir orgulhoso por isso? Com informação verdadeira, clara, cristalina, né? Eu acho que o exemplo que você deu do Gabriel Santos, eu conheço bem o Gabriel Santos, assim como outros grandes atletas do Pinheiros, né? O César Cielo, o Gustavo Borges e tantos outros. Quando esses atletas vieram ao clube, foi um investimento, sim, foi um investimento, eram militantes, eles ganhavam muitas vezes para nadar. Só que a presença desses grandes atletas junto ao associado era motivo de tanto orgulho, de tanta motivação, principalmente para as crianças, que o associado não só queria esses grandes atletas, como outros, né? Então, acho que essa tendência é uma coisa que reverbera, né? Que contamina, no bom sentido, né? As pessoas vão se estimulando, se incentivando com isso, o associado vai se incentivando com isso, principalmente o pai da criança que faz o esporte. Eu converso muito com os pais hoje, e eles têm um papel fundamental na formação esportiva das crianças. Esses caras, eles se estimulam muito com os grandes atletas. Mas para você entender isso, você precisa ou ter sido atleta, ou ter um filho praticando o esporte e gostando de praticar o esporte. Aí você entende a real necessidade desse convívio, né, entre o alto rendimento, os atletas de alto nível e os sócios que estão começando a prática esportiva. E se a gente olhar para os grandes países, grandes centros de formações, Estados Unidos, Austrália, se a gente tivesse a olhar para a natação, a gente vê que eles formam ídolos e cultivam muito esses ídolos, né? Coisa que às vezes falta um pouquinho aqui no Brasil. Então, às vezes, perguntar para uma criança, para um adolescente, quem foi Ricardo Prado, quem foi Gustavo Borges, às vezes as crianças não sabem, mas a importância de ter pessoas para inspirar a gente. Que nem hoje estou aqui na natação, graças ao Xuxa, ao Gustavo Borges, Thiago Pereira, muita gente me inspirou e me inspira até hoje. O Nicolas, que sentou aqui, então são pessoas que a gente admira e que a gente busca
ser essa pessoa, ser como referência. E a importância dessa ponte aí do clube com esse sócio, que às vezes o atleta tá nadando ali na raia do lado e o sócio nem sabe quem é. Às vezes o César Cielo tá lá, o Bruno Fratos tá lá, medalhistas olímpicos. Como criar essa ponte entre o público geral, os atletas de elite, fortalecendo essa identidade do Pinheiros todos os dias? Então, o que eu acho, Renato, aí é um problema um pouquinho mais intenso do que simplesmente uma questão de gestão de um clube. Eu acho que essa questão é muito mais cultural. Eu acho que, infelizmente, o nosso país ele não tem uma cultura esportiva, né? Eu acho que, comparado a outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, Alemanha, França, mesmo a Itália, eles têm uma cultura esportiva muito maior, né? Eu acho que o que a gente precisaria ter no Brasil é muito mais investimento no esporte. E não através de Ministério do Esporte, não é isso. Eu acho que o Brasil até está evoluindo nisso, né? Eu acho que a questão de investimento no esporte, graças a Deus a lei de incentivo ao esporte está aí forte, firme, bombando. Eu acho que as empresas estão se engajando na lei de incentivo, as captações estão sendo maravilhosas para vários clubes, não só o Pinheiros. Mas a questão não é nem essa, eu acho que a questão é mais cultural. E a cultura de um povo, ela é muito lenta para ser mudada, ela é muito difícil. Você não muda a cultura de um povo do dia para a noite. Para que isso aconteça, eu acho que tem que haver muito investimento em educação. Primeiro que eu acho que o esporte deveria estar atrelado a uma pasta do Ministério da Educação e não ter um Ministério do Esporte. Quando você cria um Ministério do Esporte, você meio que torna ele mais distante do Ministério da Educação, né? E para mim, esporte é educação. E você só consegue inserir na cultura do povo brasileiro o esporte se ele estiver intimamente ligado à educação. Não há como, né? Eu acho que todas as escolas, colégios, universidades, a gente deveria ter mais essa cultura esportiva, né, educacional dentro das instituições de ensino, todas elas. A gente vê o modelo de trabalho que tem nos Estados Unidos. O esporte nos Estados Unidos ele está intimamente ligado, ele está intimamente pertencente ao ensino médio, ao ensino primário, às universidades. Quer dizer, a criança, no momento que ela nasce e ingressa no ensino, na escola, na educação, ela já está tendo contato e convívio com o esporte desde lá de trás. Aí, quando ela chega na universidade, a universidade estimula esse indivíduo a continuar praticando esporte até o fim da universidade. Muitas vezes, a universidade até dá bolsas de estudo para que ele continue praticando esporte. Então, quando há essa íntima ligação entre educação e esporte, como é nos Estados Unidos, a tendência do povo ser muito mais educado, a cultura esportiva ser muito mais entremeada na população, é muito maior. Então, assim, a gente precisaria ter um trabalho de educação cultural, da mudança da percepção das pessoas em relação ao esporte. O brasileiro, infelizmente, não enxerga ainda o esporte como educação. Ele enxerga o esporte como esporte e educação como educação. Enquanto houver essa separação no Brasil do que é uma coisa e do que é outra, a gente vai ter sempre problemas de conseguir fazer com que os atletas se perpetuem. É muito raro hoje um atleta, mesmo que ele seja um atleta super talentoso, mas é muito raro que esse indivíduo consiga, quando ele ingressa na universidade, na faculdade, continuar performando no esporte tão bem quanto ele performava. Existe uma tendência natural da própria universidade fazer com que ele, com todas as exigências que uma universidade traz para o atleta, em termos de estudo, ele não vai conseguir se dedicar como ele deveria se dedicar ao esporte, a ponto de performar bem, se tornar um campeão olímpico, ou um medalhista olímpico, ou mesmo um atleta olímpico. É muito difícil. Então a gente precisaria mudar essa cultura. E a cultura só muda com muita educação e, infelizmente, a longo prazo. E agora, te mudando a lente para o mercado, para as tendências, visões de futuro do mercado da natação, quais são as maiores tendências que você acredita que vão transformar o mercado da natação nos próximos anos, tanto no Brasil quanto globalmente? Então, isso é uma boa pergunta, Renato. Eu costumo dizer o seguinte, que a natação, especificamente, ela é um esporte
que ele está em plena evolução. Diferentemente de alguns outros esportes que já atingiram um nível alto de evolução, como o atletismo, por exemplo, e outros. Mas eu acho que a natação está em plena evolução. Tanto isso é verdade que a gente nota os recordes mundiais sendo batidos a todo momento, né? Mesmo hoje, mesmo que de 2010 para cá, quando foram extintos os trajes tecnológicos, a gente nota que os recordes mundiais continuam sendo batidos, né? Então a gente está em plena evolução. Então eu acho que a tendência hoje é que a natação ainda tenha muita tecnologia envolvida, né? Seja tecnologia de softwares, hardwares, enfim, tem muita coisa para se mudar na técnica de nado. A gente vê hoje a China, né, performando na natação como jamais vimos, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente nota que os países mais tecnológicos, que mais investem em tecnologia, eles tendem a performar melhor. E o Brasil, nesse ponto, eu admiro muito o Brasil. A gente tem cientistas, técnicos, pessoas envolvidas na tecnologia do esporte, extremamente preparadas. Eu acho que a gente está muito na vanguarda em relação a isso. Claro que a gente, para isso, a gente depende também de investimento do governo, enfim, de uma série de coisas. Mas eu noto isso no Brasil. Profissionais altamente gabaritados que podem ajudar muito na tecnologia do futuro do esporte, na natação principalmente. E como você vê a entrada dessa tecnologia, como inteligência artificial, software de biomecânica, rastreadores de performance, no dia a dia dentro desses clubes? Porque a gente vê muito no futebol, na corrida, na ginástica, mas a natação a gente vê pouco essa parte de tecnologia dentro da borda da piscina. Então, acho que isso vai depender muito de clube para clube, né? Eu pretendo, na minha gestão, investir muito nisso. Esse vai ser o grande diferencial. Eu acho que o que faz um clube grande no esporte é o investimento, seja ele em infraestrutura ou em tecnologia. Eu acho que a gente tem um campo gigantesco hoje para crescer na inteligência artificial, nos softwares, na biomecânica. A biomecânica está em plena evolução, a despeito de ser uma coisa que já tem convivido com o esporte por muito tempo, mas ela ainda está em plena evolução. A gente tem softwares, hardwares de altíssimo nível para atender esses atletas todos. Agora, para que isso realmente faça parte da realidade do atleta, tem que ser o investimento dos clubes, né? A gente tem o esporte no Brasil, ele é um esporte clubístico, né? Então a gente vai depender muito do investimento do clube, mas, graças a Deus, a gente tem muito incentivo do governo, pelo Comitê Brasileiro de Clubes, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Então a gente pode conseguir ter meios e recursos para investir nisso. Mas o clube que quiser se manter na vanguarda e os atletas que quiserem performar nesse nível, a gente precisa ter contato e convívio direto com essa tecnologia. E eu vou me empenhar muito nisso, que a gente tenha a melhor tecnologia plena evolução. Muita coisa acontecendo na tecnologia hoje. A inteligência artificial vai ajudar demais os profissionais, os técnicos, enfim. Os técnicos hoje vão ter que se atualizar muito rapidamente, porque as coisas estão mudando muito rápido. E quem se atualizar primeiro vai ter resultado primeiro. E eu espero poder, no Pinheiros, estar na vanguarda, estar à frente de todo mundo para poder continuar sendo um berço de grandes atletas. E uma notícia que impactou muito o mundo da natação foi a introdução das provas de 50 metros nos estilos de borboleta, peito e costas, né? O que muda isso no perfil do nadador e também dos clubes aqui de São Paulo e do Brasil? Bom, eu sou fã desse tipo de coisa, né? Eu acho que essa decisão de ter inserido as provas de 50 nos estilos, eu acho isso maravilhoso, né? Primeiro que as provas de 50 elas sempre são mais atrativas, né? Eu falo pelo meu gosto, às vezes o meu gosto não é o gosto padrão, mas eu acho incrível as provas de 50 metros. Vindo agora com essas provas de estilo vai ser ótimo. Isso impacta de que forma? Eu acho que quem ganha com isso é todo mundo, né? Ganha os atletas, ganha os clubes, ganha a audiência, né, do esporte, as pessoas que assistem, que gostam do esporte. Quem ganha com isso é todo mundo.
Então, assim, o que vai mudar? Mais investimento, mais gente está andando, mais gente envolvida na natação, mais treinadores, mais colaboradores. Enfim, é uma roda viva gigante que está acontecendo. Eu acho que o Brasil vai ter muito sucesso nisso, porque a gente é um berço, um celeiro de grandes atletas de velocidade. Então, isso só vai engrandecer mais a natação brasileira. Eu espero que o Pinheiros também saia na frente disso rápido, com muita rapidez. A gente prepare os nossos técnicos para isso. Eu acho que os próprios atletas vão se estimular mais a nadar as provas de 50, porque a gente tem grandes atletas de 50 metros, mas que infelizmente não iam para as Olimpíadas por falta dessas provas nas Olimpíadas. Hoje, tendo essas provas, a gente vai ter um contingente muito maior de atletas envolvidos nessas provas, e eu acho que a gente vai ter muito mais atleta participando de Olimpíada. Espero, quiçá, né? Torço eu que sim. Mas isso vai depender muito de investimento. E o Pinheiros vai tentar fazer isso da melhor forma possível. E não é só você que gosta dessas provas, não, André. A audiência da Olimpíada, que tem o maior número de audiência, é a natação de 50 livre e o atletismo de 100 metros. Então, tem mais audiência até que a própria final do futebol. Então, trazendo esses 50 metros para outros estilos, a tendência também é aumentar essa procura pela natação. Então, tem mais gente assistindo, tem mais gente gostando, incentivando as crianças a nadarem, tendo mais atletas. Acho que todo mundo ganha. A gente fez uma reflexão sobre a introdução de 50 metros com o técnico Indiani. Também só me chamar nos comentários que eu mando essa entrevista para vocês entenderem por que está sendo introduzido 50 metros, o que vai impactar na natação. Muita coisa importante aí pela frente. E vamos pensar ainda na natação fora do pódio, também fora aí do holoforte. A gente também pensar no fitness aquático, na terceira idade, na neurodiversidade, na inclusão. São muitas coisas aí que o Pinheiros também tem que ter esse olhar. E como se posicionar à frente para essas oportunidades? Então, o Pinheiros sempre teve muita tradição no mundo aquático, né? A gente fala muito da natação, mas eu acho que não é só a natação. Eu acho que a gente tem hoje no clube, obviamente que a natação como força maior, mas a gente tem a natação master também. A gente tem hidroterapia, a gente trabalha muito agora com essa coisa de inclusão também, a gente tem a questão de pessoas com deficiência de mobilidade. Enfim, a gente trabalha de uma forma muito ampla em relação ao mundo aquático. O nosso parque aquático ele ainda está, infelizmente, pequeno para atender a toda a demanda dele. A gente pretende investir bastante aí ainda no parque aquático, em infraestrutura aquática. Mas, assim, isso daí é uma ótima... Assim, isso só mostra que o mundo aquático vem crescendo e para mim, eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu sou do mundo aquático, né? Então eu defendo muito os esportes aquáticos, que são esportes que lesionam menos, que dão uma saúde mental e física como quase, acho que como única, né? Quase nenhum esporte atinge esse nível de avanço, de melhora física e mental do que os esportes aquáticos. Então, assim, o Pinheiros tem essa tradição aquática, a gente vai mantê-la, né? A gente vai conviver muito bem com todos esses esportes, a gente vai investir pesado em todas essas terapias e atividades aquáticas. Eu espero crescer muito nisso. Agora, volto a repetir, vai depender muito de investimento. A gente tem muito o que investir ainda no clube. O clube, apesar de ser um clube grande, com tradição, ele só vai se manter assim se houver investimento. Então, acho que uma das prioridades maiores do clube hoje vai ser investir pesado nisso. E a gente quer, né? Porque o legal essas outras vertentes dos esportes aquáticos é que ele começa a atender várias faixas etárias, né? Desde a criança até o mais idoso. E o mais idoso, ele enxerga os esportes aquáticos como uma terapia assim, extremamente saudável. E isso é muito bom, né? Trazer saúde para aquele contingente da população mais idoso. Isso vai ser, se a gente conseguir atingir esse trabalho, vai ser maravilhoso. Está aumentando, né, o número de idosos no Brasil, e a gente brinca que esses idosos têm que ter autonomia, tem que ter longevidade, mas com autonomia, porque a minha geração, por exemplo, a gente conseguia cuidar dos nossos pais. Eu falo que os meus filhos não vão cuidar de mim, porque eles estão tendo filhos cada vez mais velhos, então quando eu tiver uma certa idade, eles vão estar cuidando dos filhos deles, eles não vão ter tempo e nem prioridade, então eu tenho que
ter uma longevidade com autonomia. Então, a importância dessa terceira idade está dentro desses centros associativos, trabalhando com profissionais de excelência para dar essa longevidade com autonomia e independência. E aí também a gente pode falar da mudança do perfil do consumidor. Então, a gente falar do consumidor de 10 anos atrás para o consumidor que está hoje dentro do clube, é bem diferente essas novas gerações. Então, muitas vezes eles preferem experiências mais rápidas, mais digitais. Como se adaptar a essas necessidades atuais? Então, é engraçado, né? A gente para conviver com esse público jovem, a gente tem que colocar no clube pessoas jovens na gestão, né? Se não jovens, mas pelo menos com colaboradores no entorno desses gestores, diretores, executivos, a gente precisa ter essa turma mais jovem, né? Eu acho que o grande desafio hoje, não só de um clube como é o Pinheiros, mas de qualquer empresa, qualquer instituição, a gente tem que ter pessoas jovens envolvidas. Hoje a linguagem de comunicação do jovem é muito diferente da linguagem de comunicação da gente, ano passado, né? Isso vem mudando de uma forma muito rápida, muito intensa. Então, para a gente acompanhar isso, acho que a melhor forma mesmo é estar convivendo diretamente com o jovem. O jovem tem que estar inserido na gestão do clube de uma forma muito ativa. A gente não pode querer gerir o clube achando que isso ou aquilo é correto. A gente tem que ter todos os contingentes do clube participando da gestão. Uma das coisas mais importantes que eu tentei fazer na minha campanha para presidente do Pinheiros foi justamente isso, passar a mensagem de que o clube tem que ter uma gestão participativa. Isso é, que estejam todas as pessoas envolvidas na gestão, né? Eu acho que a gestão tem que ser aberta para os diretores executivos, para os colaboradores e principalmente para os associados jovens, têm que ser ouvidos, né? Eu vejo pelos meus filhos também, que são pessoas jovens, eles têm muito a me ensinar, eu tenho muito a aprender com eles, aprender com essa geração, e mesmo a geração deles tem que aprender muito com a geração abaixo deles, porque as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, e a gente tem que ter essa linguagem jovem, né? O jovem hoje está muito engajado no mundo, na comunicação do mundo, no mundo digital. E a gente tem que estar presente a isso, a gente não pode ignorar isso, a gente não pode dizer jamais que na nossa época era assim. Bom, na nossa época era assim, agora não é mais. Vamos virar a página e vamos partir para frente. Eu acho que a gente tem que estar na vanguarda sempre. E para estar na vanguarda, a gente precisa estar com um público jovem muito inserido na gestão. Eu fiz uma entrevista com o André Veloso sobre o perfil do consumidor, o que mudou, quais são as tendências, vale a pena estudar para a área do esporte, então o que você tem que alterar, como você tem que se adaptar a esse mercado. E aí também o Pinheiros, ele carrega uma tradição centenária, tem profissionais ali que trabalham por anos, a gente pode falar ali 50, 40 anos dentro do clube, isso é um benefício, né, que já carrega a cultura do clube, já entende a identidade. Quais são os benefícios dessa longevidade institucional? Então, um clube, eu costumo dizer que o Clube Pinheiros, assim como vários clubes do Brasil, eles são, na realidade, uma grande família, né? A gente vive no Clube Pinheiros, o frequentador do clube, ele é um cara que chega muitas vezes de manhã, vai embora à tarde, ou passa um pouco da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta depois do trabalho, volta para o clube e fica mais um tempo no clube. Então, a gente tem dentro do Pinheiros esses associados todos convivendo entre si como uma grande família. Isso é interessante, porque quando você tem uma grande família convivendo no mesmo ambiente, todos os colaboradores eles passam a ser parte dessa família. Daí realmente a longevidade dessas pessoas dentro do clube. O próprio associado exige que o colaborador se mantenha ali, porque ele é aquele indivíduo que o trata bem, que está lá há muito tempo, que já conhece todas as nuances do clube. Então é muito natural, né, que um colaborador dentro de um clube como o Pinheiros, ele se perpetue ali, né? E essa cultura da perpetuação, ela é boa. Ela pode ser prejudicial? Pode, se o colaborador não se modernizar, que é o que a gente está falando, né? Eu acho que as pessoas, os colaboradores, as pessoas que estão envolvidas na gestão e no dia a dia do clube, eles têm que estar sempre se modernizando, se atualizando das novas tendências. Então, assim, existe o lado bom e existe o lado ruim, mas normalmente, via de regra, o associado
de um clube como o Pinheiros, ele quer isso, ele quer os colaboradores como membros da família deles. Isso sempre vai ser assim, o que eu acho muito bom, porque quando você está no clube com um colaborador que está lá há muitos anos, você se sente em casa, né? É como é na nossa casa, a gente gosta daquelas pessoas que nos ajudam dentro da nossa casa e que estejam lá por muito tempo. São pessoas de confiança, que a gente gosta, que a gente convive bem. E isso é uma tradição e que vai se manter no clube por muitos anos ainda. Eu mesmo passei por lá uma década, passei assim, famílias assim que eu dei aula para todos os filhos, você dá aula pro pai, depois você dá aula pro filho, então você conhece a família, o dia a dia, já sabe dos gostos, dos costumes, já tem as brincadeiras, então é um ambiente familiar, né? Isso faz a pessoa voltar no dia seguinte, é acolhedor, cria vínculos, então é um ambiente gostoso de você estar no dia a dia. E aí, como atualizar essas práticas internas de inovações no mercado sem respeitar essa história da cultura desses funcionários que estão há muito tempo dentro do clube? Eu acho que a gente vai ter que investir muito, Renato, eu imagino, né? É claro que eu estou começando a gestão hoje, né? Então é difícil de eu poder te responder isso com muita precisão. Mas eu acho que o mais importante nisso é você investir em conhecimento, né? Eu acho que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, fomentar o incentivo dessas pessoas a estarem estudando, continuar estudando. A gente, de alguma forma, tem que bancar o estudo desses colaboradores que a gente entende que são colaboradores que são fiéis ao clube, fiéis à nossa missão, né? Ao nosso DNA, ao DNA esportivo. Então, investir nesses colaboradores para que eles se mantenham atualizados, informados, fazendo os melhores cursos de tecnologia, de inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial ela tem muito ainda a evoluir e a ajudar esses grandes clubes esportivos, e o Pinheiros tem que estar na vanguarda disso. Na realidade, a gente tem dentro do clube, Renato, muita gente boa. Sim. Muita gente boa, que eu digo principalmente no nível dos associados. E esses associados como um clube de alguma forma, seja promovendo, seja informando, seja promovendo inclusive cursos. Então a gente tem profissionais de todas as áreas dentro do clube que podem ajudar muito na nossa gestão e na evolução e na capacitação dos nossos colaboradores. E nessa área, você pretende aproximar o Pinheiros de escola, universidades, startups, acelerar essa inovação e fortalecer parcerias estratégicas? Com certeza, Renato. Isso é muito importante. A gente precisa estudar formas de parceria, né? Eu acho que PPPs hoje estão muito em alta. A gente tem, por ser o Pinheiros tem muito acesso e muita proximidade com prefeituras, secretarias de estado, de município. Então a gente tem muita proximidade com esse pessoal. A gente tentar formatar PPPs, parcerias público-privadas, para que a gente invista um pouco no setor público e o setor público invista na gente, para que a gente possa atender as crianças necessitadas, crianças carentes, envolver essas crianças no esporte. Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de fazer isso, procurar novos espaços para que os nossos atletas frequentem novos espaços, que não só o espaço físico do clube no Jardim Europa. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso, mais para a periferia da cidade, envolver as crianças mais carentes, envolvê-las no esporte. A gente tem know-how para isso, a gente pode transferir o nosso know-how para escolas públicas, para escolas afastadas. A gente tem que proliferar a cultura esportiva pinheirense para fora dos nossos muros, né? De que forma isso? Há inúmeras. Mas eu acho que principalmente essas parcerias com escolas públicas, com secretarias, com prefeituras, governo do estado, governo federal, enfim. A gente vai ter que se debruçar sobre isso. A gente tem diretores institucionais do clube que podem nos ajudar muito nisso. E a gente vai focar muito nisso. Acho que isso é importantíssimo para o clube evoluir e continuar crescendo. Essa visão é essencial, né? Essas parcerias fazem a diferença. E aí a gente tem que olhar para essa base. Se a gente tem uma base boa lá no futuro, como um dos objetivos, ou é a formação do atleta, ou é a formação do cidadão com os valores do esporte, então
a visão por essa base é importante. Então, como você enxerga aí o papel da formação de base, seja ali da natação, do formativo, que é super tradicional, a escolinha da Tia Rita, são 2.000 alunos ali, que trazem ali todo semestre grandes nomes ali para a equipe competitiva. Como você vê o papel dessa equipe formativa dentro do esporte brasileiro e também aí dentro do Pinheiros? Então, é aquilo que a gente estava falando, né, Renato? Eu acho que o esporte ele é peça integrante da educação, né? Esporte é formação humana, né? Como eu falei, há ensinamentos que só o esporte dá. Não existe escola de resiliência, de responsabilidade, de disciplina, né? Isso você aprende com a vida. E a melhor simulação da vida, para mim, é o esporte. Nada simula tão bem a sua vida no teu dia a dia, nas tuas dificuldades e intempéries da vida, do que o esporte. Então, assim, eu acho que os profissionais hoje do clube, eles sabem lidar muito bem com isso, né? O grande desafio que eu vejo hoje no clube, para que a gente consiga fazer com que as crianças entendam, né, a importância do esporte para a vida delas, e por isso que elas precisam estar se perpetuando no esporte, é a gente tentar ter um bom entrosamento e uma boa sinergia, principalmente, com os pais. Eu acho que o grande desafio do Pinheiros hoje é passar essa comunicação da importância do esporte para os pais. É quase que impossível profissionais da Tia Rita, da escolinha do Clube Pinheiros, ou mesmo da natação mais competitiva, é muito difícil que os profissionais técnicos consigam passar para as crianças a importância da natação. Porque a criança ela vai atender sempre o desejo e a vontade do pai, né? Então, acho que o grande desafio do clube é sempre construir um canal de comunicação aberto, muito forte, muito intenso com os pais. Seja através de palestras, de workshops, de informação da performance da criança, introduzir a tecnologia na comunicação entre pai, introduzir a tecnologia na comunicação entre pai e o clube, né? Eu acho que o clube tem que estar informando, munindo o pai de muita informação para que o pai se estimule a manter a criança praticando. Então esse para mim vai ser um dos maiores desafios, é fazer uma instrução intensa e muito incisiva de comunicação entre pais e clube. A gente sabe que a gestão parece longa, mas ela é curta, né? Quando a gente vai ver, já acabou e às vezes a gente tem que fazer projetos a longo prazo, que muitas vezes não vai ser na sua gestão, vão ser em próximas gestões. Eu fiz consultoria em grandes clubes aí, teve um clube que eu fiz que era a introdução de um novo parque aquático, isso foi há 2 anos atrás, e ele só está sendo efetivado, né, hoje, né? Então, outras gerações estão pegando, outras presidências, mas qual legado você quer deixar aí para o final da sua gestão e como gostaria que os associados do esporte nacional lembrassem do seu mandato? Eu acho que o meu legado, que eu gostaria muito de investir, é na infraestrutura esportiva, né? Há coisas também no clube que são muito importantes, né? A gente tem um salão de festas hoje que precisa ser reestruturado, reformulado, retrofitado ou mesmo fazer outro. Então a gente tem questões aí sociais também importantes no clube que precisam ser estudadas com muito carinho, né? Eu acho que o meu legado, se eu pudesse assim escolher ou investir meu tempo e a minha dedicação a algum legado, seria mais na questão da infraestrutura, seja ela esportiva, social ou cultural. Mas investir pesado nisso, mesmo em bares e restaurantes. Eu acho que os restaurantes do clube também precisam ter uma atenção muito especial, mas eu acho que nisso, principalmente nisso, Renato, uma questão mais de infraestrutura, porque eu costumo dizer o seguinte: quando você tem uma boa infraestrutura, a tendência do associado e do esporte é assim, você atende, você alegra, você satisfaz o associado e você faz com que o esporte cresça também. André, queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse as suas redes sociais, as redes sociais também do clube, ou qualquer projeto que você queira divulgar, abrir as portas, agora é a hora de divulgar. Então, obrigado, Renato, obrigado mesmo aí pela oportunidade. A minha rede social é @AndréFiore, Pinheiros é @ECPinheiros.
Então, assim, eu acho que eu tenho assim, um grande orgulho de poder estar hoje estando presidente do Pinheiros. Eu quero poder assim, trazer com essa gestão muito estímulo, muito incentivo para que as pessoas continuem praticando o esporte. Para mim é uma honra muito grande poder estar gerindo um clube que é tão esportivo, é o maior clube poliesportivo da América Latina. Isso para mim é motivo de um orgulho gigantesco. Eu espero poder honrar os votos e os apoios que eu tive ao longo dessa minha candidatura, honrar esses apoios todos, porque é uma responsabilidade enorme, mas eu quero poder estar me dedicando demais para isso, porque mais do que fazer um grande legado, Renato, eu quero poder fazer com que o esporte cresça. Para mim, esporte, volto a repetir, é formação humana, e eu acho que um país, eu não diria nem um clube, mas um país que tenha muito intenso dentro dele o esporte, é um país evoluído. É evoluído social, cultural e politicamente falando. E economicamente também, né? A gente vê que as grandes potências esportivas hoje elas são potências econômicas, políticas, sociais e culturais. Eu espero que o Brasil chegue nisso em algum momento. Mas através do esporte, com certeza, é um dos caminhos. Eu vou te falar que a expectativa é grande. Recebi muitas mensagens nos últimos dias de atletas, de funcionários e até associados do clube, falando: Renato, você viu quem vai ser o novo presidente do clube? Você viu? Você viu? O que será? Então, muita gente com muita expectativa pelo seu conhecimento no esporte, por ser grande nadador, por sua convivência até hoje no esporte, trabalhando com a sua empresa dentro do esporte aquático. Então, muita expectativa aí porque vem pela frente. Desejo um bom mandato aí. Muito obrigado por conversar com o nosso público, conversar com o público da natação, que estão curiosos para saber, e agora, o que vem pela frente, qual que é a visão do André. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe os comentários. Sigam as redes sociais do André, siga a rede social da Natação Criativa, segue o canal e compartilhe essa entrevista, que eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa entrevista. Então, muito obrigado, André, mais uma vez. Muito obrigado para você que está aí do outro lado. Até a próxima entrevista. Obrigado, Renato.